Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu sou Mardoqueu Gomes e é uma bênção ter você aqui no meu canal Aprender Mais Biblicamente. Hoje vamos aprender biblicamente o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 69 a 75. A história de Pedro, discípulo de Jesus, que jurou que nunca o abandonaria. Ele era a rocha, o líder, o primeiro a responder, o primeiro a falar. Pedro não tinha medo. Ele andou sobre as águas. Ele viu milagres que ninguém jamais viu. Quando Jesus perguntou quem ele era, Pedro não hesitou. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Havia uma convicção inabalável em cada passo. Ele se via como inabalável, imune ao medo. E foi nesse lugar de total autoconfiança que ele, sem saber, estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. Vamos visualizar a última ceia. Jesus falando com seriedade com os seus discípulos. Pedro parece incrédulo. Então veio a profecia. Esta noite, todos vocês me abandonarão. Pedro, o mesmo homem que andou sobre as águas, não pôde suportar a ideia. Com a voz cheia de convicção, ele disse: ainda que todos te abandonem, eu jamais farei isso. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. A promessa era forte, era sincera, mas a fé de Pedro ainda não havia sido testada. E Jesus respondeu: te digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. As palavras de Jesus ecoaram, mas pareciam impossíveis, inconcebíveis. Ele não estava mais na presença de Jesus. Estava sozinho, cercado pelo medo. E então veio a primeira acusação. E ele negou. A promessa foi quebrada. A segunda acusação. Ele negou. E negou com juramento. E a terceira, ele negou com maldições. O homem que prometeu morrer, agora negava conhecer aquele que morria por ele. E foi neste exato momento, na escuridão mais profunda, que a luz do dia começou a raiar. E o som que ele jamais esqueceria. Depois da traição, vem a culpa.
o peso de saber que falhamos, mas o amor de Jesus não acabou na cruz. Ele se encontrou com Pedro na praia, não para condená-lo, mas para restaurá-lo. Jesus não o humilhou. Ele o amou. 3 vezes Jesus perguntou a Pedro: Você me ama? 3 perguntas para cada negação. E a cada resposta de Pedro, ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus respondeu com graça: Cuide das minhas ovelhas. A restauração não foi por algo que Pedro fez, mas por quem Jesus é. A história de Pedro é nossa história. É a história daquele que prometeu e falhou, porém se arrependeu. É a prova de que a nossa falha não tem a palavra final. A história de Pedro não é sobre sua negação, mas sobre o perdão de Jesus. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar novamente, redimido pelo amor. Não é maravilhoso isso, meu irmão? A história de Pedro é um espelho para nós, não é mesmo, meu irmão? É a nossa história, vivida 2000 anos atrás. Quantas vezes prometemos ser fiéis, ser fortes, ser a rocha em nossa vida? Quantas vezes juramos que nunca cometeríamos um erro? Que nunca falharíamos com quem amamos? Ou com a nossa própria fé? E no momento da prova, no escuro do nosso pátio, nós negamos nossa promessa, nossa convicção, nossa essência. Mas a beleza dessa história não está na falha de Pedro, está na resposta de Jesus. Ele não encontrou Pedro com um olhar de condenação, mas com um olhar de profunda compaixão. Ele não disse: Eu te avisei, mas perguntou: Você me ama? 3 vezes. Não para humilhar Pedro, mas para curar as 3 negações que eu havia quebrado por dentro. A lição de Pedro é que a falha não é o ponto final. A culpa não é uma sentença eterna. A negação não tem a última palavra. O amor tem. O perdão também tem. A restauração tem. E isso nos leva a algumas perguntas. Qual é a sua negação? Qual é o pátio escuro que você tem evitado? E o que você tem feito com o peso da culpa?
Não importa o quão fundo você tenha caído. A história de Pedro nos mostra que a mão de Jesus ainda está estendida, esperando na praia, pronto para restaurar, perdoar e curar. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar novamente, humilhado, sim, mas redimido. Pense nisso e que essa seja a sua verdade. Se você gostou desse vídeo e se ele te ajudou a aprender mais biblicamente, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para receber mais conteúdo como este. Deus abençoe você e a sua família.